Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Agradecemos a oportunidade, a honra de estarmos nesta instituição, na certeza de que os laços de fraternidade estarão sendo fortalecidos entre todos nós. O Espiritismo é esta oportunidade ímpar de conhecermos-nos melhor, de retirarmos aquilo que os egípcios chamavam de o véu de Ísis, ou véu da ignorância, de nos tornarmos pessoas mais capazes. O Espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia. No sentido metafórico, um tamborete de 3 pés, onde alguém pode perguntar: qual é o mais importante? Vá para o tamborete e tire qualquer um dos 3 pés, e o tombo vai ser certeiro. É claro que algumas pessoas se identificam mais com o lado científico da doutrina. Outros, no campo pedagógico, se identificam mais com o lado da filosofia. E outros, trazendo na alma, ou trazendo na história desta encarnação atual, a vinda de outras religiões, se identificam mais... tem gente na sala, desculpa. Outros se identificam mais no aspecto religioso. Eu acredito que, como em quase todo o centro espírita que frequentamos, que visitamos, a maioria dos presentes não vem de família espírita. Vamos fazer uma experiência. Quem aqui nasceu em família espírita? Levante a mão. Olha aí, ó. Uma minoria. Eu, particularmente, nasci em família católica. Minha mãe, devota de Santa Rita de Cássia. Minha avó, devota de Santo Antônio. E meu avô, italiano Biagio Falcone, devoto de Santa Luzia. Era sapateiro, era celeiro. No dia de Santa Luzia, ninguém podia bater um martelo na sapataria, porque a bronca seria séria. Assim, cresci, fiz primeira comunhão, aquela história toda, e comecei a fazer uma série de perguntas para o padre João Batista Vercade, que eu queria respostas. Ele disse: aproxime-se mais do altar. Eu me aproximei mais do altar, e dos 6 aos 11 anos fui sacristão. Coroinha, como se diz no interior. Que eu julguei que fumasse em Santo Antônio, coitado dele, é o padroeiro de Astolfo Dutra. E eu sempre apertando o padre João Batista Vercade, que era de origem holandesa, e ele passando aperto com as minhas perguntas. Padre João, se Deus é justo, por que tem rico e tem pobre? Por que tem feio e tem bonito? Por que tem? E eu fui apertando. Quando ele se viu sem saída, ele virou para mim e disse: isso tudo é mistério de Deus. Mas eu quero saber. Era um moleque de 11 anos, era tão magro naquela época, e hoje eu sou halterofilista. Eu era tão magro que o meu pijama listado tinha mega lista. E ele então virou para mim e disse, quando eu estava quase chegando aos 11 anos: para saber estas respostas tem que ir para o seminário. Eu disse: arrume a minha vaga. E foi aquela alegria na cidade. Por quê? Astolfo Dutra, embora uma cidade muito pequenina na zona da Mata Mineira, a 120 quilômetros de Juiz de Fora, vários rapazes de Astolfo Dutra já haviam se dedicado ao sacerdócio. Vários rapazes já estavam atuando na vida religiosa católica, apostólica, romana. E foi uma alegria na comunidade. E mamãe começou a preparar o enxoval para que eu fosse para o seminário. Coisa de 1 mês e meio, mais ou menos, depois que a notícia correu, um batedor de sola na sapataria, Fernando Valentim de Andrade, me perguntou: Armandinho, o que faz um menino de 11 anos querer ir para o seminário? Eu virei para ele e disse: Fernando, você me viu crescer, eu não aceito resposta pela metade, eu quero saber tudo. Eu desmontei uma máquina da datilografia com 9 anos e montei de novo. Devia ser algum espírito mecânico ajudando. Eu montei de novo, como é que foi, eu não sei. Eu queria saber como é que as coisas funcionam. E aí eu disse para ele: eu quero respostas.
Ele me perguntou: quais são as suas perguntas? E eu que as trazia na ponta da língua, desfiei. Falou: interessante. Faz a primeira pergunta de novo. E eu, pof, e ele me deu uma resposta. Minha gente, ele me deu uma resposta que era como uma luva feita sob medida para minha mão. Faz a segunda. Eu fiz a segunda, ele me deu uma resposta que era um sapato feito sob medida para o meu pé. Faz a terceira. Eu fiz a terceira e parecia que um homem era alfaiate. Eu me senti vestido pelas suas palavras. Ele disse: faça a quarta. Eu digo: não faço não. Tu não é padre? Sua filha é da minha sala, você é casado, tem vários filhos. Como é que você sabe a resposta dessas perguntas? Ele disse: faça que no final eu te conto. E eu devidamente fiz. E ele pacientemente respondeu. Quando chegou no final, eu perguntei: me diga, como é que você sabe as respostas? Ele disse: eu não sou católico, eu pratico outra religião, eu sou espírita. Eu disse: como é que é isso? E ele começou a me falar das coisas. Eu quero ler, porque a leitura facilita o aprendizado. E ele partiu um livro na metade, me entregou a metade e disse: leia escondido, que senão você mandar embora da sapataria. E me deu um livro que provavelmente a maioria dos senhores já leu. Será que sim? Será que não? Porque hoje, quando alguém chega no espiritismo e diz: estou chegando na casa espírita, que livro eu devo ler? Toma Nosso Lar. Gente, Nosso Lar é um livro para quem já tem quilometragem corrida no espiritismo. Fala de colônia espiritual, de reencarnação, de 1 brau, 2 brau, 3 brau. Não é isso? Um dia chegou um conhecido nosso na FEAC com um livro na mão e disse: Falcone, eu ganhei esse livro é livro de doido. Eu falei: por quê? Quando eu fui ver o Nosso Lar. Ele disse: tem um tal de Clarencio aqui que é o obsessor do André Luiz, só fala e trabalha. Eu aprendi que morreu é descanso eterno. E esse livro aqui me lembra Flash Gordon. Quem lembra aqui do Flash Gordon? Né? Era o mestre Yoda do princípio do século passado. Naves espaciais, aeróglifos, cidade pendurada no espaço que não cai, isso é coisa de Flash Gordon. Aí eu tive que sentar e explicar para ele e repetir o que o Fernando fez comigo. Dei o que é o Espiritismo. É o primeiro livro para a gente oferecer para quem está chegando na casa espírita. Ele partiu o livro no meio, eu li a metade e devolvi. Ele me deu a segunda parte. E eu cheguei perto de mamãe e falei: mãe, ele disse: que é? Quando eu falava mãe, esticava, ela sabia que vinha encrenca. Não vou mais na missa. Minha mãe era uma mulher enorme, deste tamanho. Eu fazia com o braço assim, Dona Lourdes ficava debaixo do meu braço. Mulher alta é igual chuva de verão, trovoa muito, faz muito, mas na hora H flexiona. Mulher baixinha. Dizem que os melhores perfumes vêm dos vidros pequenos e os piores venenos também. Minha mãe olhou para mim e disse: que história é essa? Eu digo: daqui uns dias eu conto. Vai ter que me contar. Passaram-se coisa de 15, 20 dias e eu já estava lendo o que era estudo, já estava lendo o livro dos Espíritos Escondidos. E depois de uns 15, 20 dias eu chamei ela e disse: mãe, tem uma coisa para dizer para a senhora. O que é, meu filho? Não sou mais